fraco. Mas tá, o que é o bico? Como que é feita a numeração do bico? Um bico Graco hoje parece mais ou menos assim. Né? Então o bico. E aqui é o furinho dele e aqui é o furinho dele. A entrada e saída. Parece um funil assim, justamente pelo fato de ser autolimpante. Então, se o material está vindo daqui para lá, ele vai virar em leque, né? Se ele parar aqui no meio, acontece um funilzinho aqui dentro do bico. Então, se alguma partícula parar aqui, você simplesmente vira o bico, ele volta e ao invés de leque, ele vai ser um negócio reto. Legal. Então, aqui a gente vai ter um bico que está escrito 517. É o bico mais comum que a gente encontra. Então, um bico 517, ele vai fazer um leque. Nos Estados Unidos, a conta que eles fazem é o seguinte: 5 vezes 2, que eles contam o seguinte, eles contam que aqui, entre essa extremidade e essa, seriam 5 polegadas. Mais 5 polegadas. Polegadas vezes 3 dá 15 centímetros. Então, somando isso aqui, daria em torno de 30 centímetros. Ou 10 polegadas. Né? Então, esse seria o bico 517. Mas o 500 do 517 que diria o que é esse leque. O 17, né? Ou seja, vamos escrever aqui. 517. Então, o 500 quer dizer isso aqui. Se fosse um 400, ou um 300, ou um 200, ou um 100, alteraria somente o leque. 600, 700 e por aí vai. Alteraria somente o leque. O segundo quer dizer vazão do material. Então, quando você vê lá aqui uma 390, por exemplo, 390 tem o bico máximo de 0,21, se refere a isso aqui. Se refere a esses dois últimos números aqui. Então você pode ter um 517, um 519, um 521, um 500 e por aí vai. Isso quer dizer da vazão, ou seja, eu posso manter um bico 521, eu manteria o mesmo leque, ou seja, pelo leque eu não saberia dizer se esse bico é um 521. Eu poderia saber que é um bico 5, mas o 21 eu vou saber somente pela vazão. Eu posso ter esse mesmo bico 500, ou posso ter esse mesmo vazão 17, porém com um bico 4. Aí nesse caso aqui eu teria que ter um leque de 4 polegadas e aqui 4 polegadas, ou seja, metade dele é 4 e 4. Então, ele ao invés de alcançar esse tamanho total de 30 centímetros, ele chegaria numa parte aqui, fazendo essa etapa, diminuindo o leque, né? Então a gente viu que aí vamos fazer as contas, 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Então ao invés de 30, a gente estaria colocando aqui, desses dois aqui, né? Desculpa o meu desenho, 24 centímetros. Então isso aqui é uma aproximação do valor que a gente vai conseguir chegar, né? Então é difícil a gente chegar numa parte exata, mas o que é importante a gente saber é o seguinte, que se eu tiver com um leque 5 e eu diminuir a vazão, 521, 517, 513, o que vai acontecer? O material vai continuar sendo atomizado para gerar esse tanto de leque aqui, porém com menos vazão. Então o que vai acontecer? O meu leque vai ficar mais fraquinho do que o normal. Vai fechar o leque? Vai. Mas enquanto eu antes aplicaria com 517 numa velocidade assim, eu com 13 eu vou ter que aplicar assim, vai reduzir um pouquinho. Ou seja, eu vou ter que trabalhar com material mais fino. Nesse caso, um material à base solvente, ou uma tinta mais fluida, um semibrilho, geralmente se dá muito bem com 513. Né? Ele tem uma fluidez maior e acaba tendo um acabamento muito bacana, porque você vai colocar uma camada bem fina, vai deixar o teu operador trabalhar mais tranquilo, e o oposto também é verdade. Se eu mantiver o 17 do bico e colocar um bico 200 aqui, que vai fazer um leque menor, 200, vamos fazer o cálculo, né? 2 e 2 aqui, 2 polegadas e 2 polegadas, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 12 centímetros. Então, eu ao invés de 30 centímetros que eu tenho na minha pistola normal, eu agora estou passando a ter 12, com o mesmo volume de tinta, que é um 17. Vamos colocar aqui o 3. O que vai acontecer? Eu vou ter que correr com a pistola, então para eu não acumular o material aqui, né? Então o mesmo material, vamos dizer que eu tinha 3 gotinhas de tinta para jogar em 30 centímetros. Opa, em 30 centímetros. Vamos dizer que eu tenho 3 gotinhas de tinta. Então eu posso colocar uma gotinha aqui e uma gotinha aqui. E agora eu só posso colocar essas mesmas em 12 centímetros. Então eu vou colocar uma gotinha aqui, a mesma gotinha, mesmo tamanho, aqui. Ou seja, eu vou acumular se eu não correr com elas, né?
Então é só para você ter uma ideia, às vezes a gente desenhando consegue ter uma explicação um pouquinho melhor. Um exemplo meio simples, porém tem funcionado. Então você encontra aqui bicos na gráfica que são FFT, LTX, W, Wide Rack, acho que é isso aqui, WRX, que é Wide Rack, Rack quer dizer leque, né? Wide, largo, FFT, Fine Finish Tip, que quer dizer acabamento fino, Tip, bico, LTX, latex. Então, esses bicos são para uma atividade específica. Esse latex quer dizer material à base d'água. Então, são os bicos mais comuns que você vai encontrar no latex. Exemplo, a gente gosta de usar aqui pro pessoal, 517, tinta, normal. 519, 521, selador. Esse leque aqui pode mudar para 4, também não afetaria em muita coisa. Porém, os bicos com maior frequência são os 500 mesmo. Aí quero usar um impermeabilizante um pouquinho mais pesado, ou um material um pouquinho mais pesado, eu vou pintar uma garagem que tem uma porosidade grande, quero ter um volume maior de material, posso ir para um 525. Eu vou ter uma entrega legal de material, até o 527, depende, eu prefiro o 525. Vou aplicar massa corrida? Posso começar com 529. O meu preferido é o 531. Então quando você vê hoje lá que uma Mark IV, uma Mark V, eles têm bico máximo .31, .33 e assim por diante, você está se referindo à vazão do material, porque a massa corrida, por ser um material pesado, ela tem que passar por aqui e continuar tendo leque. Então se eu tenho uma extremidade muito pequena, a massa vai chegar aqui, empacar e não vai passar. Então segue essa mesma regra. FFT, bicos para aplicação de materiais mais finos. Então vai pintar um portão, vai pintar algo com material à base solvente, você pode estar trabalhando aí com um 310, é um bico muito comum. Se você vai pintar um semibrilho, eu gosto de usar o 412 até o 512, funciona muito bem. E esse wide rack seria para leques grandes, né? Então você começaria ele com 12, alguma coisa, né? Então eu vejo muito pouco desse bico sendo usado aqui no Brasil. Porém tem gente que pinta mais garagens, escadarias, que vão estar pintando shoppings. Eles têm uma máquina que tem uma vazão grande, porque o bico com leque 12 você vai querer ter uma vazão alta, porque se um leque é gigantesco e a vazão é pequena, você vai ter que ficar parando o leque, esperando ele encher. Agora, se a vazão é grande, esse leque vai estar sendo preenchido de forma uniforme, legal. O que acontece se eu estou com um bico 31 numa 390 que não jogo o bico? Então é bem provável que ela vai criar anteninhas aqui, ó, e no meio o material fique assim. Eu não vou conseguir ter um leque perfeito, né? Um leque que preenche de ponta a ponta. E quando eu descer, esse leque aqui vai ficar extremamente cheio. Esse aqui, se eu subir com ele, ele vai subir só aqui carregado, e aqui no meio vai ficar um monte, né, uma falha de material. Você vai ver que mesmo sobrepondo, você não vai ter uma aplicação legal, vai ficar cheio de marca. E aqui, quando eu sobreponho o material, eu consigo ter um preenchimento dele bem legal. E aí eu tenho uma aplicação elas 100%.